Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Ó, hoje eu trouxe uma partida muito interessante aqui. Quem tá de brancas é o Saviele Tartakover. O Tartakover foi um jogador polonês que depois se naturalizou francês e era um jogador incrível da época. Ele estava sempre nos torneios junto com o Alekhine, né, com o Capablanca, o Ninzovic, enfim, ele é dessa turma aí, né? Então sempre que a gente vê partidas desses grandes jogadores, sempre tem partidas aí do Tartakover. Ele era um excelente jogador aí da época, tá? E aqui ele tá jogando contra o Max Euwe, não sei pronunciar o nome dele. Fui até dar uma olhada ali, mas achei meio complicado. O nome é holandês, a pronúncia é meio diferente, assim, não consegui entender direito. Eu vou continuar falando errado, tá? Peço licença aí, peço perdão. Mas então aqui ele tá jogando contra o Max Euwe e é uma partida fantástica. O Max Euwe, gente, é um dos campeões mundiais mais subestimados aí da história do xadrez, tá? Muita gente chega a afirmar que ele era o melhor dos amadores. O pessoal faz muita provocação, tá, em torno do Max Euwe. Não é fácil realmente de gostar do estilo dele, das partidas dele, mas assim, ele foi campeão mundial, né? Ele tirou o título do Alekhine. Foi bem apertado ali o match, mas tirou, né? E o Alekhine foi quem venceu o Capablanca. Então, assim, o melhor dos amadores, não sei, né? Ele foi campeão mundial. Mas se você gosta ou não do estilo dele, aí é a opinião de cada um, né? Mas, enfim, é um assunto polêmico. Não é só aqui no Brasil, não é só no canal aqui, Xadrez Brasil, que existe essa discussão. Ela é uma discussão que existe no mundo inteiro, tá? Você entra em qualquer fórum, assim, sobre o Max Euwe, muita gente vai bater nele, né? Vai falar que não valeu, que não sei o quê. Enfim, ele não é muito querido, né? O estilo dele. Mas hoje eu vou mostrar uma coisa muito interessante aqui pra vocês nessa partida e espero que fique um aprendizado aí, a gente possa tirar alguns aprendizados interessantes aqui dessa partida. Vamos lá, o Tartakover já foi apresentado, o jogador fortíssimo abre aqui com E4, peão do rei. Temos aqui E5 pelo Max, cavalo em F3, cavalo C6, bispo C4, bispo C5, abertura italiana aqui, o Giocopiano. C3 foi jogado, bispo B6. Esse lance aqui é interessante, né? Porque esse bispo cedo ou tarde vai ter que vir aqui para B6, né? Depois de C3 vai vir B4 ou vai vir D4, né? Então bispo B6 aí é um lance importante na posição. D4 foi jogado e aqui dá até para jogar D6, tá? Dá para jogar aqui, vai para uma variante que, sinceramente, eu não gosto muito de jogar isso de negras, mas já vi gente boa jogando aqui com D6. E aí depois de D toma E5, bispo G4, né? Então vai entregando peões, aí E toma D6, cavalo F6, né? Eu não gosto muito dessas aberturas que vão para posições muito abertas, muitas maluquices, entregando dois peões na abertura e tudo mais. Mas, assim, não é ruim não, tá? Dá pra jogar aqui, ó, roque, bispo G5, H6, bispo H4, G5, ó, já estourando toda a posição do rei. Eu não me sinto confortável em jogar assim não, mas existe, tá? Bispo G3, cavalo toma aqui em E4. D toma C7, dama C8 com ideia de vir para F5, ó. Enfim, isso existe e pode ser que alguém goste de jogar isso de negras. Eu não entendo como que alguém goste de jogar uma posição como essa, mas existe. Depois de D4, o lance jogado aqui foi dama E7, né, protegendo aqui o peão em E5, então. E as brancas deram roque. Aqui o Tartakover já está um pouco à frente aí no desenvolvimento, né? Aqui o Max Silva teve que mexeu o bispo duas vezes, né? Agora já teve que mexer a dama, ainda não desenvolveu essa peça, ainda não deu roque. Tá um pouco pior aqui no desenvolvimento. D6 foi jogado, defendendo então mais uma defesa em E5. H3, cavalo em F6, torre em E1 e agora roque. O Tartakover continua aqui desenvolvendo o cavalo em A3, né? Na verdade ele não quer bloquear aqui a diagonal do bispo dele, o que aconteceria se ele tivesse jogado aqui em D2. Então o cavalo vem para A3. Cavalo D8 aqui pelo Max Euwe. Né, eu acho que muita gente acaba não gostando muito das partidas do Max Euwe. Aqui o mais natural talvez seja jogar um lance como H6 ou até fazendo alguma troca aí no centro, né? Enfim, cavalo D8 foi jogado aqui nessa posição. É um lance
É curioso. E depois de bispo F1, então, jogado aqui pelo Tartakover, dando a casa C4 aqui para o cavalo, né? Esse bispo vai poder jogar mais para frente na partida, ele pode voltar com mais participação, mas por enquanto dando a casa aqui para o cavalo. E agora o lance cavalo E8 pelo Max Euwe. E mais uma vez, né? Não é um lance muito emocionante, né? Cavalo E8. E aqui as brancas já estão melhores, né? Estão com mais espaço, estão com mais desenvolvimento. Mas enfim, xadrez, eu acho que a gente vai tirar uma conclusão no final da partida. Cavalo C4 foi jogado. F6, isso expõe também um pouco o rei. Mas enfim, fortalece aqui E5, né? A4 foi jogado, um excelente lance aqui pelo Tartakover. C6, dando uma casa de fuga aqui para esse bispo, né? Não ficar aprisionado. A ameaça era A5. E agora então, as pretas perderam aqui o par de bispos, né? Porque cavalo toma B6, toma B6 e mais do que isso, o rei ficou exposto, né? Agora existe uma sequência tática aqui de dama B3 com cheque, caindo o peão de B6 na sequência. Então, de cara aqui já, no lance 13 e 14, o Tartakover já ganhou um peão. Dama B3 cheque foi jogado, cavalo E6 e agora a dama toma B6. E aqui o Max Euwe então continua com G5. Então ele já está com um peão a menos, já está com uma estrutura de peões esquisita, né? Enfraquecendo bastante aqui o rei. E um desenvolvimento precário, talvez, né? A única coisa que eu vejo que ele tem forte aqui, na verdade, é essa casa F4, né? Essa casa realmente ele tá bem forte. Talvez seja esse o plano dele, né? Bispo C4 foi jogado cravando aí o cavalo, né? E não se preocupando muito com isso, mas primeiro jogando com H6, dando aqui a casa H7 para o rei e também fortalecendo aqui o peão de G5. E agora, gente, o que fazer, né? Eu acho que esse é um momento muito importante, porque, vamos lá, convenhamos, as brancas estão melhores, né? Um peão a mais, o par de bispos, né? Existe toda uma harmonia aqui nas peças, né? Tá tudo belezinha. Aqui a gente vê um pouco de caos, né? Na posição do Max Euwe, um bispo preso aqui atrás do cavalo, o bispo preso aqui no peão, né? Não pode sair, cai peão, a torre aqui não está fazendo muita coisa, né? O rei exposto. As negras estão com muitos problemas na posição, né? Mas eu acho que a história toda é essa e agora, né? Como o xadrez você tem que provar isso no tabuleiro, né? Se você está achando que essa posição está melhor para as brancas, você tem que provar isso de alguma forma. E aqui entra a questão de planos, né? Você não tem que achar um lance, você tem que achar o melhor plano, né? E como achar um plano aqui de brancas, né? Até se você quiser dar pause aí e tentar encontrar um plano para as brancas nessa posição, acho que vale a pena. É um momento bem instrutivo aqui da partida, um momento crítico, né? Afinal de contas, as brancas têm que buscar aí um plano vencedor, né? E é claro que os planos podem ir se alterando, né? Durante a partida, por isso que até o grande mestre Rafael Leitão fala muito sobre os mini planos, né? E faz todo sentido. Vamos tentar encontrar um mini plano aqui, 3, 4 lances, tá? Que poderiam ser jogados aqui de brancas. E na verdade, gente, aqui faz muito sentido seguir com um lance como A5, tá? Espero que você tenha encontrado essa ideia, né? De jogar com A5 e A6, uma vez que o bispo, né? E a torre estão dando... E a torre estão dando aqui apoio para A6, a dama também. A5 e A6 é um lance interessante que dá uma desestruturada aqui nos peões, né? Peão toma, cai C6, né? E o peão de A6 vira um alvo fácil. Por exemplo, A5, vamos dizer que continue com o rei H7 aqui, seguindo o plano dele de atacar na ala do rei. A6, B toma A6, dama toma C6. E agora as brancas teriam conquistado algo fantástico aqui. Esse peão aqui está fraco em D6, mas por enquanto está bem defendido. Agora o peão de A6 está realmente muito fraco. Ele vai ser capturado mais para frente, não tenha dúvida. As pretas não vão conseguir defender esse peão para sempre, né? Por enquanto ainda conseguem aqui, ó, com o cavalo de 8 em C7, né? E aqui a partida poderia continuar. Dama 4, bispo D7, dama D1, tá? Dama G7, bispo E3, enfim, continua normalmente, né? Essa fraqueza aqui em A6 não é uma fraqueza de curto prazo, ela é uma fraqueza permanente, né? Então você não precisa ter pressa, né, para vir para cima dessa fraqueza. Essa fraqueza tá aí. Você pode explorar essa fraqueza aos poucos, tá, gente? Então fica aí uma constatação bacana, tá? Uma coisa bacana para a gente ter em mente sempre,
tá? Então as fraquezas a gente não precisa atacar de imediato, tá? Então ficaria essa fraqueza aí em A6. Seria uma possível continuação, tá? Então eu acredito que esse seria um plano bastante coerente com a posição. Seguir com o peão aqui de A5, tá? Espero que você tenha encontrado aí esse plano. O Tartakover aqui nessa posição começa a se perder um pouco nos planos. E ele joga aqui com H4. E vamos ver como é que a partida continua. Rei H7, H toma G5, H toma G5. E agora, gente, é a última chance que as brancas têm aqui nessa posição de jogar com o lance A5 e seguir para aquele plano. Mas aqui o Tartakover captura com D toma E5. E depois de D toma E5, eu fico me perguntando o que o Tartakover ganhou. Tirando aí a tensão do centro, né? Vamos voltar aqui. Aqui o plano A5 faz bastante sentido. Agora capturar aqui no centro não se ganha muito, né, com isso. Muito pelo contrário. Né? Você está abrindo um pouco a posição. Esse cavalo aqui do Max não tinha nenhuma casa além de F4. Né? Agora existe a casa C5. Enfim, esse lance ajuda mais as pretas do que as brancas, eu acredito. Né? Bispo E3 foi jogado, segurando aqui um pouquinho a casa de C5. E agora torre H8. Torre H8 não apenas tirando a torre aqui da mesma diagonal da dama, que poderia ser um problema no futuro, né? Aqui, por exemplo, se o cavalo no futuro viesse para F4, a bispo C5 traria problemas, né? Teria que cravar a peça, a torre entraria, enfim, traria problemas aí para as negras. Então torre H8 já indo para essa coluna aberta e tirando da mesma diagonal da dama. G3 foi jogado aqui pelo Tartakover, rei G6, rei G2, mais uma vez o Tartakover não consegue encontrar aí um plano, né? Aqui o ideal seria neutralizar os ataques na ala do rei, provavelmente bispo F1 cobrindo aqui essas casas fracas, né? H3 virou uma casa fraca, né? De F1 ele poderia vir para G2 e não teria problema aqui, essa dama não conseguiria entrar nem em H2 nem em H1, o cavalo e o bispo estariam defendendo tudo. Então bispo F1 com bispo G2 seguraria a ala do rei e aí poderia continuar com o plano de A5 a 6, né? Mas o Tartakover ainda um pouco perdido na posição, vai para o lance rei G2 e agora permite uma continuação muito interessante aqui pelo Max. E a gente vai ver, né? Então até agora o Max está sendo, vamos falar assim, estava pior na posição, fez lances estranhos, né? Agora as brancas não conseguiram encontrar um plano. E aí, pelo menos, acho que a grande lição até agora é o seguinte, mais vale um plano ruim do que nenhum plano, né? A gente pode não gostar muito do plano do Max, aqui com cavalo E8, cavalo D8, né? G5, mas pelo menos é um plano, né? E agora o plano dele começa a dar certo. Cavalo em F4, cheque, entregando aí o cavalo, né? Aqui o Tartakover paga para ver, captura aqui com o peão também F4. O melhor lance aqui na posição seria capturar de bispo, tá? A gente vai ver por quê. Tomou de peão. E agora, a continuação, bispo em H3, cheque. E esse rei aí tá com problemas, né? Bom, se o rei vier aqui para G1 ou H1 meio perigoso, né? Se colocar aqui na mesma coluna da torre. Se ele viesse para G1, G toma F4, atacando aqui o bispo. E ao mesmo tempo, vamos supor que, vou salvar o bispo, vou jogar aqui o bispo aqui em C5. Aí dama H7 e essa posição é perigosíssima, né? Aqui acho que as pretas já estão ganhas. Por exemplo, qualquer lance aqui, vamos fazer um lance a torre E aqui em torre C1, por exemplo, dando uma casa aí para o rei. A dama H5 e aqui a gente já vê que o mate está próximo, né? A dama vai vir para G4 e vai vir aqui para G2, né? Então, posição perigosa, né? Posição perigosa. Depois de G, toma em F4, bispo H3. Então, o Tartakover não veio para G1 nem para H1, que são lances que vão tomar checkmate. Veio então para G3. E agora sim, o Max Euwe continua com E toma em F4, cheque, dando um cheque e já recuperando peça, então na sequência. E depois de bispo toma em F4, não imediatamente recuperando a peça, mas primeiro um lance muito forte aqui. Dama D7 foi jogado pelo Max Euwe, olha que bonito, olha que bonito. Ameaçando já de cara aqui uma sequência com dama G4 e dama G2 checkmate. Tá? Então, complicadíssima posição aqui para o Tartakover. Eu não fico convencido de achar que esses lances são lances de amador, tá bom, pessoal? Então, acho talvez um pouco exagerado, talvez, né, chamar ele de o melhor dos amadores, né?
É uma sequência sofisticada que tem aqui no tabuleiro, né? Goste ou não do estilo dele, tem uma sequência sofisticada aqui. Cavalo H2, então defendendo a entrada da dama aqui em G4. G toma F4, recuperando a peça. Rei toma F4. E agora torre H4, cheque, foi jogado. Rei E3, o rei tentando fugir. E agora bispo G2. Olha, a pressão é muito grande aqui em E4. A torre e o bispo estão atacando. Cavalo F3, então tirando o cavalo aqui. Ele estava atacado, né, também. Então saindo do ataque e bloqueando aqui o ataque no peão. E agora mais um lance brilhante aqui do Max Euwe, que é o lance torre toma E4, cheque, sacrificando a torre. Bem sofisticada a continuação do Max Euwe, muito bonita aqui a continuação. Rei toma E4, e agora a ideia dele, cavalo D6, e olha que posição legal. Cavalo D6 dá cheque, ataca esse bispo. Né? O rei tem que tomar cuidado para não ir em casas onde ele vai tomar um duplo depois de perder a dama. Né? Ao mesmo tempo o rei está defendendo aqui esse cavalo de F3. Né? O rei está no centro do tabuleiro, posição complicada aqui para o Tartakovere. Rei D3 foi jogado. E agora dama F5 cheque. Mais uma vez, olha só, tem cavalo caindo. Né? Agora o rei tem que tomar cuidado. Casas como E3 ou D2, simplesmente o cavalo vai tomar em C4, dando cheque e capturando a dama na sequência. Né? Complicadíssima a posição aqui. Não dá para jogar rei E2 aqui também, porque simplesmente dama toma em F3, viria com cheque, forçando o rei D2 e depois cavalo C4 e perderia a dama. Tá? Então aqui o único lance é rei D4, foi o lance jogado na partida. E agora dama F4 cheque, rei D3, dama toma C4 cheque, está protegido pelo cavalo, rei C2 e bispo também F3. Legal, o Max Euwe conseguiu recuperar material, né? Materialmente falando está tudo igual agora, porque o Max Euwe tem duas peças por uma torre, duas peças menores por uma torre, mas ele tem um peão a menos, né? Duas peças por uma torre e um peão. Materialmente é similar, né? Só que aqui a cooperação das peças do Max Euwe parece estar mais ativas aqui, principalmente em se tratando desse rei aqui um pouco exposto, né? A partida continua com B3, atacando aí a dama. Bispo E4, cheque. E esse bispo está protegido pela dama e pelo cavalo, né? Rei B2 e agora dama D3. E esse lance aqui ameaçando uma entrada muito forte aqui em C2. A partida segue com torre G1, cheque, rei F7 e torre de A em C1, segurando a casa de C2. Dama D2, cheque, rei A3. E agora eu te pergunto, nessa posição, o que jogar, né? Vamos dar uma olhada, vamos tentar entender o que está acontecendo aqui nessa posição. Bom, como a gente viu, a questão material está igual. O rei parece estar um pouco defendido agora, né? Parece não haver mais nenhum cheque muito fácil. As brancas já conseguiram uma coluna aqui para essa torre está segurando a entrada da dama. Como continuar essa posição? Se você até quiser pausar o vídeo e tentar encontrar, vale muito a pena tentar encontrar a continuação aqui, porque é muito bacana realmente essa sequência, ela é fantástica. E é uma sequência, uma combinação muito bonita, espero que você tenha encontrado. E ela começa com o lance aqui de cavalo em C4, olha que bonito. Dando um duplo, né, no rei e na dama, forçando as brancas a capturarem o cavalo. Aí você fala, e agora, né? Qual é o próximo lance? Porque entregou um cavalo, né? Por acaso é dama D6? Né? Não, não é dama D6. Só existe um... Aqui não tem nada, não tem sequência, né? Só existe um lance aqui que é bom para as negras. Uma continuação, todas as outras perdem a partida. Somente um lance é bom e foi o lance feito pelo Max Euwe. Espero que você tenha encontrado essa sequência. Torre toma A4, cheque. Olha que bonito. Bom, aqui não dá para recusar, né? Você não pode jogar aqui um lance rei B3, simplesmente dama 2 seria checkmate, né? Então aqui você é forçado a capturar a torre. Mas agora então a dama ganhou a casa 2 para poder dar cheque. Dama A2 cheque foi jogado. E depois de rei B4, dama B2 cheque, o Tartakovere abandonou a partida. Por que abandonou? Olha só que legal essa posição, né? Vamos olhar aqui os lances candidatos. Bom, se vier para 4, perde a dama. Tá? Não tem nem o que falar. Então tem que vir para A5 ou C5. Vou para A5. Se vier para A5, dama 3 é checkmate. Olha só que legal o peão aqui segurando a casa B5, né? Então seria um checkmate muito bonito aqui. E se vier para C5? Você consegue encontrar essa continuação? Muito legal. Como ganhar aqui? Né? E o lance vencedor aqui seria então, espero que você tenha encontrado, dama toma aqui em F2, né?
vai cair a dama na sequência. O rei tem que sair do cheque e ele não consegue sair defendendo a dama, né? Esse peão aqui está segurando a casa de B5 e o rei vai ter que vir para qualquer outra casa aqui que não consegue proteger a dama, né? Então depois de, por exemplo, rei B4, dama B6 seria também uma posição vencedora aqui para o Max Eury. Então depois aqui de... Cadê? Onde é que ele abandonou? Depois de dama B2 aqui, o Tartakover abandonou a partida, né? Uma vitória incrível aqui do Max Eury. Vale dizer mais uma vez, né, gente? No xadrez, a partida, como no futebol, como que só termina quando acaba, né? Então, fica uma lição. Se você estiver jogando um dia contra alguém e alguém estiver fazendo lances estranhos contra você, ou lances que você não concorde com eles, que você acha que são lances ruins, né? Você tem que mostrar isso no tabuleiro, você tem que achar um plano, né? E dessa forma provar que aquilo é ruim, né? Não basta você simplesmente estranhar, achar aqueles lances ruins, mas não encontrar um plano vencedor, né? Então aí a importância dos planos, dos mini planos, né? E não simplesmente achar o lance a cada posição. Você não pode ficar em busca de lances. E aí vale essa máxima de que um plano ruim é melhor do que nenhum plano. A gente viu isso nessa partida. Eu não sei quanto a você, se você se apaixonou pelos lances de cavalo voltando para D8 e E8. Eu não me apaixono por esse tipo de lance, né? Mas é um plano, né? Ele fez um plano, ele jogou ali com G5, né? Com E5 e depois veio com o cavalo para F4, sacrificando, e deu certo, né? E deu certo esse plano dele e ele saiu de uma posição completamente perdedora, né? Se as brancas tivessem realmente ido com o plano lá em A5 e A6, estaria muito bem para as brancas, venceriam tranquilamente. Então, fica aí a diferença entre achar um lance ou achar um plano. E um plano ruim é melhor que nenhum plano. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado aí da partida. Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!